Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livre Estrada. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês quanto custa morar numa das cidades mais caras do mundo, Londres. E esse vídeo vai ser útil pra você, seja você um turista vindo aqui conhecer a cidade, ou vindo aqui fazer um intercâmbio, vindo pra morar. A gente vai dar dicas dos supermercados mais baratos, dicas que a gente usa pra economizar, dicas de um local que mora aqui há 5 anos. Então assiste esse vídeo até o final. Primeiramente, antes de tudo, um dos gastos mais importantes é para você ter um teto, senão você vai morar na rua, não importa o lugar que você for. E Londres, como uma das cidades mais caras do mundo, existem diferentes alternativas para você morar, seja você alugando um quarto, alugando um estúdio, um flat, o que for. Também outras opções, mostrar como você pode economizar, como você pode gastar mais, as opções que nós temos. E depois nós vamos discorrer outras categorias de gastos, como transporte, alimentação, lazer, tudo que envolve morar, gastar para morar em Londres. E bom, galera, e como ele falou, a gente vai começar com a parte da casa, o aluguel, que geralmente é o mais caro, não só em Londres, mas em todos os lugares, mas especialmente aqui em Londres. Londres é uma cidade em que cada centímetro vale dinheiro. Quanto mais espaço você tiver e com quanto menos de pessoas você dividir a casa, maior vai ficar o valor do seu aluguel. E é uma das razões pela qual a gente está numa casa compartilhada no momento. Sem muita enrolação, já vamos para quanto custa o aluguel. O quarto que eu estou aqui agora, ele tem o valor de 700 libras, sem incluir a parte das contas que nós vamos entrar daqui a pouco. Mas igual eu falei pra vocês, 700 libras só esse quarto. Aí tem mais um quarto lá embaixo, tem mais 2 quartos lá em cima. A gente divide a casa, são um total 5 pessoas. Agora o Antônio também tá aqui com a gente, então nós viramos 6. Mas a casa na real são 5 pessoas que dividem tudo. E cada um deles tem um aluguel diferente, porque um quarto tem banheiro, outro quarto não tem banheiro, enfim. Esse aqui é um quarto simples e ele vale 700 libras. Ele não é um quarto grande. Tá, galera, esse valor aí de 700 libras é o valor de um quarto numa casa compartilhada, igual eu falei pra vocês. Se você quiser ter o conforto, ter a privacidade de morar só com mais uma pessoa, ou morar com a sua família, ou até morar sozinho, você vai ter que investir muito mais dinheiro. E é por isso que eu tô aqui na frente do computador, pra gente fazer umas pesquisas e mostrar pra vocês a diferença de preço. Primeiramente, antes da gente ver os valores de aluguéis em si, eu quero explicar pra vocês como que funciona numa cidade igual Londres em relação a custo. Aqui tá o centro da cidade, então se você quiser morar no centro da cidade, especificamente na zona 1, vai ser o aluguel mais caro possível. Quanto mais você vai se afastando do centro, mais barato fica. Então a zona amarela vai ser mais barata que a verde e por aí vai. Quanto mais longe do centro você tá, mais barato o seu aluguel. Também tem outras coisas que vão influenciar no valor do seu aluguel. Se você tá numa área que tem transporte público bom, se você tá perto de uma estação de metrô, algumas outras coisas também vão fazer o seu aluguel variar assim. Mas o principal são essas questões das zonas. Quanto mais perto do centro, mais caro. Quanto mais longe, mais barato. Ok, amigo Pedro Augusto, uma pergunta pra você, para as pessoas que estão assistindo, pra exemplificar. Tem como você apontar no mapa em qual lugar que nós estamos para as pessoas terem de comparação? Mano, a gente mora na região amarela. A gente mora na zona amarela. A gente, felizmente, tem a comodidade de se localizar com o centro, se conectar com o centro em questão de, sei lá, meia hora, 20 minutos, 40 minutos, dependendo do transporte que você pegar. E ao mesmo tempo também a gente não tá dentro do centro, tá ligado? A gente tá bem localizado aqui, mas também não tá lá na nata da nata da nata. Então fechou, galera. Agora eu tô aqui no site em que a gente vai procurar as nossas novas moradias. Então aqui já temos o primeiro quarto, 700 libras, mais ou menos o mesmo preço que a gente paga aqui, 700 libras. Aqui tem um quarto numa casa compartilhada, 1000 libras. Vamos ver como é que tá esse quarto aqui, vamos ver se ele é da hora, ó, a casa bonita. O quarto parece ser esse aqui, um quarto ok, nada de muito a mais, mas um quarto ok. Então, resumindo, um aluguel aqui de 700 a 1000 e alguma coisa, certo? Sim, na região que a gente tá, sim. Acho que se você sai um pouco mais da cidade, fica mais barato, mas não foge muito disso não, galera. Aí você vai ter que sair realmente de Londres, você vai ter que ir pra outro lugar, você vai ter que morar no interior. Bom, galera, vocês já têm aonde dormir, vocês já entenderam como que funcionam os custos de moradia. Agora, o que falta para um ser humano? Necessidades básicas. Comida, igual esse macarrão aqui que eu fiz. Então vamos para a parte de alimentação. E para cozinhar em casa, você precisa comprar sua comida em algum lugar. Os famosos supermercados.
Aqui é bem legal, nesse supermercado tem uma parte que chama Reduced Price, que são as coisas que estão para vencer. Então eles colocam um preço mais barato para poder vender, né, para as pessoas comprarem. Só que aí você tem que usar ele no mesmo dia. Então tudo que você pegar aqui você tem que consumir o mais rápido possível por um preço mais barato. Vamos colocar um exemplo aqui. Essa parada aqui custaria R$1,25 normal e agora tá 80 centavos. Vou pegar um queijinho aqui, galera, que hoje eu tô pensando em fazer um macarrão. Então só do queijo eu já vou gastar R$2,60. Querendo ou não, é um pouco caro, mas não vai ser um almoço que vai ficar tão caro, porque eu vou comprar agora só bacon, ovo e macarrão. Ó, pack de ovos que no Brasil eu tô sabendo que tá valendo ouro. O pessoal tá gastando até fortunas pra comprar ovo. Aqui custa R$1,65. Então aqui 6 ovinhos. Nosso queijo também. 500 gramas de macarrão vou pegar por menos de 1 libra, na verdade 69 centavos, não chega nem a 70 centavos, bem barato. E 500 gramas, então dá tranquilamente para 2 pessoas. E aí tá aí um exemplo bem claro do que eu falei. Eu queria comprar um ingrediente que infelizmente não tem aqui, então a gente vai precisar de ir na outra rede de supermercado que custa mais caro e que tem produtos melhores para complementar o almoço. Mas vamos ver ali quanto que a gente vai gastar esses 3 produtos: queijo, ovo e macarrão. Inclusive no Brasil já tem essa tecnologia, né? Você pagar o seu auto-checkout, mas aqui é uma coisa muito mais comum e que já tá muito mais introduzido na sociedade, já tem mais tempo. E eu também tenho um cartão de fidelidade daqui, que alguns produtos ele me dá desconto. Então eu escaneio ele aqui. Aqui não vai dar nada, mas eu ganho pontos, enfim. Então, 3 produtos aqui, 5 libras nós gastamos, falta o bacon ainda. Chegamos aqui no outro mercado que a gente falou pra vocês, o M&S, que é uma rede mais cara, e tá faltando um ingrediente pro nosso almoço. Vamos ali e vamos inclusive comparar o preço, por exemplo, dos ovos que a gente pegou no outro supermercado. Vamos ver quanto que custam os ovos aqui. Aqui, galera, o ingrediente final que tava faltando pro nosso macarrão. Peguei ele aqui, inclusive, igual eu falei pra vocês, tem muito mais qualidade esse supermercado, tem muito mais variedade. Então olha aqui só a parte dos presuntos, parte de bacon e parte, já tem muito mais coisa chiquezinha assim. Então a gente vai pegar um presuntinho desse, quer dizer, um bacon desse chiquezinho. E agora vamos ver os ovos ali pra gente comparar quanto que custa. Bom, pessoal, aqui vocês estão vendo a diferença de preço, medium, ovos médios. Então R$1,90 aqui que ele custa, e no outro a gente pagou R$1,60. Eu sei que parece uma economia boba, pequena, mas em cada produtinho, se você for pagando 50 centavos a mais, 30, às vezes 1 libra, nisso aí você vai conseguir economizar. E a gente viu aqui bem claramente 30 centavos mais barato o ovo nesse supermercado do que no outro. Então tá aqui o nosso macarrão carbonara de 11 libras que a gente gastou. E agora chegou a melhor parte, né, galera? Comer. Só vou adiantando, não comam McDonald's, mano, comam saudável, tá? A gente vai mostrar aqui porque é uma coisa que todo mundo conhece. Vocês têm um embasamento de preço, eu acredito, pelo McDonald's aí no Brasil, sei lá, 30, 40 reais, não é uma promoção no McDonald's? Tipo um sanduíche, batata e coca. Então vamos ver aqui quanto que custa um McDonald's pra vocês terem essa noção de diferença. Vamos lá, galera, vou fingir que eu vou comer aqui, porque hoje o capitalismo não vai me fazer comprar isso aqui. Mas vamos lá, vamos pegar um hambúrguer aqui, qual? Um conhecido, tipo um Big Mac, por Big Mac, cadê? R$4,59. Com a promoção ficaria 7 libras, 6,89 na verdade. Por exemplo, se você quiser gastar 1 libra, você gastar 1 libra, R$1,89, 2, Uma batatinha, 3, quanto será que custa? Só uma batata? 2, o wrap, por exemplo, também é baratão. O wrap aqui, ó, 2. Dá pra comer extremamente barato no McDonald's também, mas A gente também indica. não compensa. Você é louco, não compensa. Mas tá, vamos colocar assim que você quer comer fora, tá com preguiça de cozinhar, mas também não quer comer uma coisa que vai estragar o seu intestino, que você não vai comer bem, igual aquela rede que a gente mostrou ali. Então vamos para um restaurante, assim, sem ser de muito alto luxo, sem ser também de baixo padrão. Vamos ver aqui nesse restaurante que tá bem na onde a gente tá, pra gente ver os preços mais ou menos pra vocês entenderem. Vamos supor que você quer comer um hamburgão, R$13,50 pra comer na rua um hambúrguer vegano 14. Aqui tem pratos principais, como por exemplo coisa com frango, R$17,50. Aqui presunto, ovo e batata, 16 libras. Eu vou falar bem sincero pra vocês, galera, eu acho caro. Claro que comer na rua também às vezes é um turismo, é uma parada que você dá no rolê, você tá com uma pessoa, você tá com algum amigo, você vai comer na rua de vez em quando. Mas pra comer no dia a dia, você tem que largar a preguiça e tem que cozinhar em casa se você quer economizar e também não quer destruir o seu sistema, igual eu falei, ficar comendo besteira. Então, não recomendo ficar comendo isso aqui de dia a dia, mas também de vez em quando é bom. Bom, galera, agora vamos para a parte de transportes. Inclusive, uma notícia para vocês. Vocês estão assistindo um vídeo na cidade que tem o transporte público mais caro de todo o planeta Terra.
Apesar da linha de transporte aqui ser excepcional, muito boa mesmo, vocês estão vendo o mapa aparecendo agora na tela de vocês aí, e vocês conseguem perceber que dá pra chegar em qualquer parte da cidade praticamente só usando transporte, seja de trem, metrô, ônibus. A gente vai falar sobre um pouco mais sobre cada um deles, mas no geral o transporte de Londres, apesar de ser o mais caro do mundo, ele é elogiável pela essa conexão de toda a cidade, você conseguir ir de norte a sul, leste a oeste da cidade tranquilamente usando o transporte público, coisa que infelizmente quem é de Belo Horizonte igual a gente não tem o prazer de falar. Exato, uma coisa, a maior diferença que eu sinto aqui também, no Brasil a gente associa transporte público a coisa de pobre, só que aqui você vê todo mundo, todas as classes sociais andando de transporte público, porque é uma coisa que funciona. Você vê uma pessoa ultra mega bem vestida com o terno mais caro de paletó, o tênis lustrado, relógio, iPhone, fone, casaco, maleta, tudo ultra caro, andando de transporte público. E esse cara porque o transporte tem uma funciona. BMW, né? Ele tem outra BMW, tem um carro estacionado, só que ele prefere ir pro trabalho, fazer as coisas no dia a dia, de transporte, porque o transporte aqui é bom e é caro. E além do que também, a BMW desse cara, ele não vai conseguir estacionar ela em qualquer lugar. Estacionamento aqui numa cidade dessas é super valorizado, é caro e difícil de encontrar. Então não faz nenhum sentido você que trabalha no centro pegar um carro para ir pro centro trabalhar, sendo que o transporte público vai fazer isso te levando da porta da sua casa. Então vamos colocar na ponta do lápis o que eu estou falando. Vamos supor que eu trabalhe 5 dias na semana, eu gasto R$3,70 para ir, mais R$3,70 para voltar. Então, por dia, a gente tem um total de R$3,70 vezes 2, R$7,40. R$7,40 vezes 5 dias da semana, nós temos 37 libras por semana, e por mês nós temos um total de 148, vamos colocar aí 150 libras que eu gasto para ir pro trabalho, mas eu, como eu falei, eu pego um dos transportes públicos mais caros aqui, e se você pegasse um ônibus, vamos colocar aqui a conta nos mesmos 5 dias, R$1,75 a passagem vezes 2, para ir e voltar, né? Então R$3,50 por dia, vezes 5 dias na semana, R$17,50 a cada semana, e por mês, se você só usa ônibus, 70 libras. É menos da metade e compensa muito mais. Mas aí tem a questão do trânsito, igual eu falei pra vocês. Resumindo, o transporte é caro, mas vale a pena pelo serviço que você tem. Dica bônus aí pra vocês, vamos supor que você tá vindo aqui a turismo, ou você vai fazer um intercâmbio. Também tem a opção de você fazer um cartãozinho, como se fosse um cartão de fidelidade, ele se chama Oyster Card. E assim você pode carregar e pegar um plano pra você usar, sei lá, por 7 dias ou por um mês. E aí ele vai sair um pouco mais barato do que você pagar todos os dias. Então anota essa dica, Oyster Card. Seja pra você que vai fazer turismo, seja pra você que vai fazer o intercâmbio, ou até eu, por exemplo, poderia estar usando isso pra estar economizando, mas eu sou vacilão e não faço isso. E é isso que a gente falou do tap-in. Quando você se deparar com uma estação de trem, transporte, você vai ver isso daqui, e aí você vai aproximar o seu cartão ou o seu Oyster aqui. Como por exemplo, meu cartão fica no meu celular, o senhor acabou de fazer. Não vou mostrar, ele acabou de fazer. É isso, você dá o tap-in, faz o barulhinho, e você consegue pagar com seu cartão de crédito, cartão de celular, o internacional, o que for. Seu cartão literalmente do Brasil você já passa aqui, entendeu? Só que aí você vai pagar a taxa, você vai pagar IOF e tudo mais. Enfim. Então, o que a gente recomenda é vocês pagarem o cartão Oyster, acho que ele é 1 libra, 2 libras, sei lá. Recarrega ele, faz o plano e seja feliz economizando dinheiro. Pra gente que mora aqui e está sempre na pressa, não convém pegar ônibus toda hora, então por isso que a gente usa muito trem. Mas pra quem tá vindo turistar, eu acho que vale muito a pena esperar um pouco mais no ônibus, que a economia faz a diferença, ainda mais com a diferença da moeda, né? E tem aquela coisa, o ônibus de 2 andares, ônibus estético, você vai conhecer na cidade, tá aqui turistando e tal. Underground, metrô, debaixo da terra. Só escutar uma barulheira, tá com nada. Tá com nada, mano. Tipo um rato, né? E outra, se você tá turismo, também vale muito a pena você caminhar, né, mano? Você conhecer a cidade caminhando, ver as pessoas, trocar uma ideia, sentir o frio. Então, a turismo, na verdade, o mais recomendado é você conhecer a cidade e tal. Não usa muito transporte de metrô, apesar dele ser o melhor, você vai ficar embaixo da terra se sentindo um rato. E a gastura que dá das ruas pequenininhas, apertadinhas, os busão gigantesco desse? E passa, E passa, funciona, não sei como. Essa é minha, eu só estacionei longe. Na verdade, você só estacionou aqui pra não ter que pagar o estacionamento, exato, isso aqui é de graça. E outra, né? Vai usar o transporte público, né? Exatamente, só aqui parada mesmo, depois eu uso. E
E para uma casa funcionar, ela precisa de coisas para operar, tipo água e luz. E para isso você precisa pagar contas. Também, sem muitas delongas, já botando pra vocês aqui na cara, a gente gasta por pessoa nessa casa de 120 a 150 libras a cada mês só com contas. Lembrando, a gente tem gás encanado aqui, a gente tem a água, a gente tem também uma espécie de IPTU que se chama Council Tax, que é uma taxa que você paga para o governo para ter uma casa. E o principal que eu acho que a gente mais gasta aqui é na questão do gás, galera. Muito disso se deve ao fato de que a gente tem aquecedores, afinal lá fora fica frio 9, 10 meses do ano, então a gente precisa de estar sempre quente dentro de casa. O aquecedor faz um papel muito fundamental, deixa a gente sempre quentinho dentro de casa, mas faz com que a energia sempre venha mais alta, afinal ele fica ligado quase todos os dias. Tá barato viver em Londres, mano? Tá bem barato, vem morar aqui pra vocês verem. Tá caro pra caralho. Outra conta muito importante, nós que trabalhamos com internet precisamos de ter internet e um telefone no caso. E novamente a internet já tá inclusa nessas contas aí que eu falei, eu esqueci de citar ela antes, mas a internet que a gente também paga dividido já tá incluído nesses 120 a 150 que eu tinha citado antes, junto com água, eletricidade, gás, etc. Mas como a gente não fica só dentro da nossa casa, obviamente a gente precisa de ter internet na rua, então a gente também tem que pagar um plano de telefone. E isso é uma coisa que eu gosto muito aqui da Inglaterra, que o plano de telefone, ele com tudo já incluidão, ilimitado de telefone, ilimitado de ligação, de internet, tudo, ele custa aí, vamos colocar 25 libras por mês, e eu ainda pago também, pra ficar seguro, um seguro pro meu telefone que me custam mais 15 libras por mês. Bom, galera, e também temos, obviamente, a academia, que é um custo que a gente tem, na verdade é um investimento, além de ser um custo, porque a gente tem que investir no nosso corpo, na nossa saúde física e mental. Então, por mês, aqui em Londres, a gente gasta 35 libras com academia. Eu pego uma academia que é aquelas academias de rede, então elas são mais baratas, é uma das academias mais baratas aqui de Londres, e eu tenho um plano que eu posso vir a qualquer hora e ainda tenho 4 convites por mês. E fica aí o lembrete pra vocês, cuida dos corpos de vocês. Agora nós vamos para o último gasto, de lazer. Londres é uma cidade que tem pontos positivos e negativos em relação a lazer. Se você quiser sair na rua e gastar dinheiro só respirando, você consegue. Mas ao mesmo tempo é uma cidade que te oferece muitas atrações, muitas coisas pra fazer de graça. Então você também consegue sair de casa e gastar quase nada ou até mesmo nada. Como, por exemplo, os museus. O Museu Britânico, a National Gallery e o Victoria Albert Museum são gratuitos. E já fica a dica pra vocês poderem visitar aqui. Ah, Levi Estrada, mas eu não gosto de museu, o que eu posso fazer? Mano, tem até rooftop de graça nessa cidade. É uma cidade que te oferece tudo. Você consegue ver arte de rua, você consegue ir pra pista de skates. Dependendo do que você gosta, você consegue tudo aqui. Mas o grande segredo é, pra você ir no Museu Britânico, ok, de graça. Você só vai gastar com transporte, só que se ali na região do centro você quiser parar e tomar um Starbucks, 7 conto, 7 libras, tá ligado? Se você quiser comer na região, fazer as coisas, é nessas horas que você gasta. Então, sai de casa com uma mochilinha, leva seus lanches, leva sua marmita, tá ligado? Do mesmo jeito que você dá rolê no Brasil, você vai dar rolê aqui economizando, do jeito inteligente de ser. Se esse for o seu objetivo. Claro, tem muita gente que gosta de viajar e conhecer outros lugares sem pensar no quanto tá gastando. Então por isso é muito difícil de elencar o quanto exatamente você vai gastar com lazer. Obviamente vai depender do seu custo, do seu budget, do seu orçamento e do quanto você quer se divertir. Exato. Então vamos para as considerações finais. Aluguel a gente gasta 700 libras por mês dividido num quarto. Obviamente você pode gastar mais ou você pode gastar menos, vocês já entenderam como funciona. Mercado eu gasto 400 libras, mas novamente dá pra gastar muito mais, dá pra gastar muito menos. E eu também tenho o ponto que eu trabalho em restaurante, então muitas vezes eu consigo comer no restaurante. Transporte pra ir pro trabalho nós temos aqui 150 libras, mas obviamente não só de trabalho vive um homem, então a gente tem que sair também, então eu coloquei aqui mais umas 50 libras de transporte pra coisas extra. E também temos obviamente as contas que ficam em 150, o lazer também eu coloquei 150, até porque eu não tô saindo muito, tô vivendo mais focado em trabalhar, então temos aqui 300 libras além do aluguel, transporte e comida. Então nós temos aqui o valor total de 1.600 libras, obviamente ele é um valor estimado porque os valores mudam a cada mês, a cada dia, dependendo da sua decisão. Se você quer sair um dia, você vai acabar gastando talvez 100, 150 libras, que ficaria talvez o orçamento que você fez pra gastar no mês inteiro. Obviamente pode mudar, mas nós temos aqui uma aproximação de 1.600 libras a cada mês gasto, isso no valor de uma pessoa. Exatamente, galera. E esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui.
Deixa nos comentários o que vocês acharam. E a gente teve a ideia de fazer um próximo vídeo, quanto que gasta para ser um turista aqui em Londres. Comenta aí o que vocês gostariam de ver também. Tamo junto, segue nós no Instagram, curte o vídeo, compartilha, Engaja se aí, inscreva galera, no engaja aí pra canal, ajudar a gente. engaja porque ajuda demais. E tamo junto. Aqui é Galo. Aqui é Galo. E aqui, deixa eu falar pra vocês, mano. Quer morar em Londres, mano? Prepara o bolso. Prepara o bolso, a cabeça, o corpo, tudo. Fé, fé. Ótimo dia aí pra todo mundo, obrigado por ter assistido. Tamo junto, aqui é Galo.